Chegamos em 2027. Pep Guardiola vai para a sua terceira temporada no Brasil. Se você não sabe o que está acontecendo, volta aqui no canal e assiste aos 3 primeiros vídeos da saga Guardiola no Brasil. Tem vídeo dele treinando o Criciúma. Eu não vou falar o final, mas a gente precisou recomeçar a saga. Tem vídeo dele treinando o Vasco. Na mesma saga, agora a gente seguiu em linha contínua. Ele foi pro Corinthians de forma totalmente natural. Já temos a primeira temporada dele no Corinthians. E agora vamos para a última temporada de Pep Guardiola no Corinthians. Aqui a gente está em 2027 e vai ser o último episódio da saga. Explico para vocês, ao final do ano, quando virar aqui para o dia 31, eu já tenho o próximo ano todo simulado e eu já sei que Pep Guardiola saiu do Corinthians e não acertou com outro time brasileiro, o que faz a gente encerrar a saga, porque aqui a gente pode dizer que simulou como seria a vinda do Guardiola para o Brasil. Pois bem, vou mostrar para vocês como foi a temporada 2027 do Pep pelo Corinthians. Bom, a gente teve quase que uma reformulação do elenco aqui. O Pep promoveu muitas saídas, principalmente de jogadores jovens, mas o Félix Torres acabou saindo aqui do time do Corinthians. A gente teve a saída do Hector. O monstro Hector, que fez tanto gol na última temporada, mas o Pep viu que estava com 33 anos e resolveu mandar embora. O Fortaleza quis e comprou. O Kaká acabou saindo também. E acho que por aqui o Diego Palacios foi o jogador que mais jogou na última temporada, também acabou saindo. E outros jogadores acabaram deixando o time do Corinthians. Foram 28 milhões em saídas e o Corinthians aplicou esse dinheiro praticamente todo em Romeu Benítez. Esse jogador de 26 anos, ponta esquerda. Vamos dar uma olhada aqui no Romeu Benítez, esse jogador aqui. A gente já vê alguns dados dele na temporada, já dando um spoiler de como ele foi. Mas era um jogador que estava no Atlético Paranaense, no Tigre e no Guarani do Paraguai. Então essa foi a grande aposta do Guardiola. A gente teve a contratação do lateral Pará, que eu confesso que não conheço, mas é um jogador de 26 anos aqui que estava no Fluminense. O Antony, jogador do Goiás, não é aquele Antony, provavelmente alguém da base do Goiás. A gente teve o Wesley, da Egu, chegando também para ser lá mais jogador do Corinthians. O Regen Luiz Felipe e o Cauã também chegou, além do Vinícius Beteiro, que é outro Regen, Nilgen, enfim, outro jogador para o Corinthians. Então, vou mostrar para vocês aqui como está o time do Corinthians, os titulares de Pep Guardiola. Bom, esse é o time que o Guardiola vinha utilizando, com o Donelli no gol, Léo Maná, Antony, o Batata eu imagino que seja jovem, porque é um clássico nome que o jogo bota em jogadores brasileiros. O Loura é o lateral esquerdo, o jogador que também chegou aí nas últimas temporadas. O Pará, eu fui pesquisar, um jogador que estava no Juventude antes do Fluminense. Esse é o jogador que vem para o Corinthians para ser titular. Corinthians, Bidon, Corinthians é bom, né? Christian, Bidon, Guilherme Biro, o Benítez, que é a grande contratação, e o Giovani, cria da base do Corinthians, continua por aqui e é o centroavante titular. Esse é o time que terminou a temporada jogando pelo Timão. Eu vou mostrar para vocês de uma forma um pouco mais rápida nesse vídeo, um pouco mais dinâmica, como foi a temporada começando pelo Campeonato Paulista. Bom, no Campeonato Paulista, então, a gente tem aí uma grande fase de classificação feita pelo Guardiola junto com o Corinthians. O problema foram os jogos contra Palmeiras e São Paulo. Perdeu por 2-1 para o Palmeiras, mas acabou perdendo para o São Paulo também, mas no resto aqui fez grandes jogos. Teve esse empate com a Juventus da Moca. Contra o Santos foi uma vitória de 3-0, ainda o Palacios estava por aqui. Mas enfim, esses foram os jogos aqui do Campeonato Paulista e assim o Corinthians conseguiu a sua classificação. Bom, o Corinthians classificou em primeiro e enfrentou a Portuguesa aqui, ó, jogou contra a Portuguesa e foi 3-0. Com isso o Timão foi para a semifinal do campeonato. Na semifinal jogou contra o Mirassol, 2-0 no jogo de ida e acabou 2-1 no jogo de volta. Final contra o Santos, onde o Corinthians se sagrou campeão paulista. Podemos mostrar aqui que o Timão é o campeão paulista. Pep Guardiola conquista o seu primeiro título em solo brasileiro. Ele até conquistou lá pelo Criciúma, mas como a gente teve que recomeçar a saga, a gente não considera. Então, título paulista foi o campeonato conquistado pelo Guardiola como o primeiro título aqui em solo brasileiro. Yuri Alberto foi o artilheiro. Olha o Biro aparecendo de novo, grande craque da era Guardiola no Corinthians. O Pará, ó, foi contratado e foi muito bem nas assistências. Então o Donelli ficou sem sofrer gols, enfim. Pep Guardiola ganha o campeonato paulista com o time do Corinthians.
Bom, Brasileirão e Copa do Brasil eu vou fazer diferente, já vou colocar tudo aqui na tela para vocês verem como foi o primeiro turno e as primeiras fases da Copa do Brasil. Pois bem, a gente teve no Brasileirão aqui jogo contra o Botafogo, uma grande vitória. Se a gente pegar aqui contra o São Paulo, teve um empate. Vamos puxar outro jogo aqui, quem sabe contra o Cruzeiro, um 3x3, 1x0 no Internacional. Então o Corinthians veio bem no primeiro turno do Brasileirão e a gente percebe que ele conseguiu chegar até a semifinal da Copa do Brasil, onde ele saiu em desvantagem, 1x0. Na próxima parte do vídeo a gente vê como terminou essa história. Mas aqui vocês conseguem ver como foram os jogos nesse primeiro turno. Eu percebo aqui muitos gols do Yuri Alberto e participações do Guilherme Biro, jogador que vem muito bem. Thales Magno começou muito bem o ano. O Benítez também tá fazendo seus golzinhos. Então aqui, para que vocês possam ver, essa foi a exibição do time do Corinthians neste primeiro turno. Vou contar com vocês o número de vitórias. Tivemos 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 vitórias, 8 vitórias, e aqui o Cuiabá já seria o começo do retorno, né? Mas 8 vitórias então para o Corinthians no primeiro turno. E o ano termina com mais vitórias, ainda que venha assim a eliminação da Copa do Brasil, o Corinthians ganhou de muita gente nessa reta final aqui. O Corinthians ficou quase invicto no segundo turno do campeonato. Se a gente for parar pra ver, a gente tinha parado no jogo aqui contra o Cuiabá, o Corinthians só vai perder fora a Copa do Brasil pro Grêmio, nessa rodada aqui, e depois pro Inter, só perdeu pra dupla Grenal, porque de resto foram alguns empates, mas muitas vitórias. Foram 8 no primeiro turno e no segundo turno foram muito mais vitórias. Então o Corinthians fez uma campanha de recuperação, fez uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro e a gente vai ver então onde o Pepe Guardiola conseguiu levar esse time do Corinthians no Brasileirão. Será que deu título? Olhando por aqui, eu acho que a chance ela é grande, mas vamos ver se deu título brasileiro. Não deu título brasileiro para Pepe Guardiola, deu um terceiro lugar, onde com 74 pontos o Corinthians acabou ficando. Foi uma boa campanha, o Flamengo e o Palmeiras disputaram ali com 79 pontos a liderança. O Guilherme Biro novamente fez um grande campeonato, foi o craque do campeonato, então o Guilherme Biro termina a era Guardiola no Corinthians muito valorizado, está sendo pretendido pelo Bayern, então aqui é um jogador que se deu muito bem com o Pepe Guardiola e assim a gente termina então a participação do Guardiola no campeonato brasileiro. Eu quero saber se o Guardiola conseguiu pelo menos ganhar o treinador do ano. Ele ficou em terceiro lugar, perdeu para o Pepa e para o Humberto Louser. No ano anterior também não deu para ele. Olha o Zé Ricardo aqui. O Zé Ricardo a gente tinha colocado ele no City, eu não sei por que bugou aqui, ele tava no Goiás antes, mas a gente tirou ele do Criciúma, pra quem viu lá o primeiro episódio, e a gente colocou ele no Manchester City pra fazer uma grande brincadeira, uma vez que a gente colocou o Pepe Guardiola no Criciúma, tiramos o treinador do Criciúma e botamos no City. Então no começo do save teve essa brincadeira e depois ele acabou assumindo o Santos e o Internacional. Então tá aí, o Zé Ricardo conseguiu um terceiro lugar como técnico do ano. Vojvoda e Pepa ficaram aqui em 2026. Em 2025, olha o Guto Ferreira aí. Guto Ferreira, Vojvoda e Bernardo Franco conseguiu um terceiro lugar. Então fica pro Pepe Guardiola mesmo este terceiro lugar como técnico do ano. Bom, já mostrei pra vocês o time do Corinthians e aqui estão as estatísticas. Se a gente pegar em número de jogos, o Donelli jogou mais jogos com o Biro e o Christian na sequência. Número de gols, o Yuri Alberto, Giovani e o Biro na sequência. Assistência, Pará, Biro e Juninho, aquele volante que a gente tinha mostrado que veio do Goiás. Esses foram os números do time do Corinthians com o Pepe Guardiola. Então, meus amigos, como toda história tem um fim, Pepe Guardiola deixa o futebol brasileiro. Para mim aqui a saga está completa, o Pepe Guardiola chegou, primeiro ao Criciúma, não deu certo, beleza, recomeçamos, chegou ao Vasco, foi contratado pelo Corinthians, teve as suas chances e não conseguiu aí grandes títulos. Então, para mim aqui a saga está feita, está encerrada, mas eu vou mostrar para vocês como foi essa temporada no Campeonato Brasileiro e para onde foi Pepe Guardiola. Bom, meus amigos, o Brasileirão de 2028 teve o Palmeiras campeão e o Corinthians ficou em sétimo lugar, né? Já caindo aqui com o Pepe Guardiola havia ficado um pouco mais para cima. Se a gente pegar aqui na Série B, o Criciúma já não aparece mais e o Vasco tá aqui, décimo lugar. Então o Criciúma foi no save anterior, mas o Vasco, que foi nesse save com o Pepe Guardiola, de fato não teve um crescimento, o Corinthians não teve um crescimento, então
o Guardiola acabou não causando um efeito no Brasil. Pois bem, se a gente pegar a agenda do Corinthians aqui, pra gente ter uma ideia, o Corinthians no Campeonato Paulista acabou ficando na semifinal, aqui pro São Paulo. Na Sul-Americana, não, Libertadores acabou caindo na primeira fase, e aí, enfim, foi eliminado, aparentemente, da Copa da Libertadores na primeira fase, da Sul-Americana se classificou e acabou caindo também aqui na eliminatória da segunda mão para o Deportivo Cali. No Brasileirão, já mostrei pra vocês como ficou, e na Copa do Brasil, só pra gente dar o serviço completo, eliminado pro Cruzeiro. Então esse foi o time do Corinthians. Mas nada disso está na conta do Pepe, porque ele deixou o clube aqui no dia 31 de dezembro, então nada do que aconteceu aqui foi responsabilidade do Pepe Guardiola, que ficou 2 anos e 303 dias no Corinthians, conquistando o campeonato estadual. O que acontece eu vou mostrar pra vocês. Muitas seleções ficaram sem técnico após os últimos meses. E o que acontece é que elas foram procurar os treinadores. A seleção brasileira, por exemplo, que no ano de 2028 tem esses jogadores por curiosidade: Alisson, Marquinhos, Militão, Robert Renan, Tauan Lara na lateral, Felipe Amaral no meio campo, Bruno, Martinelli, Vitor Hugo, Vinícius Júnior e Endrick, Bento, Bremer, Lustosa. Quem é o Lustosa aí, ó? Jogador do Manchester United, para vocês buscarem outros saves. O Jesus, obviamente, o Biro tá aqui, né? Foi o craque do Campeonato Brasileiro. Kaique, Moreira, Rodrigo André, Royal, Perry e o Wesley, que é o jogador aqui do Palmeiras. Esse Wesley, inclusive, eu acho que ele era do Corinthians, né? Tá aqui, Corinthians, Al Nassr, Palmeiras. Bom, muitas seleções ficaram sem técnico e foram buscar esses treinadores. Era natural que a seleção brasileira pudesse buscar o Pepe, mas eu antecipo pra vocês que não foi isso que aconteceu. Quem foi pra seleção brasileira foi o Guto Ferreira, com o Dorival Júnior virando o seu auxiliar, Eduardo Barros Sotero e o Maziotti é o fisioterapeuta, mas o Guto Ferreira, técnico da seleção brasileira. Mas afinal, quem contratou o Pepe Guardiola? Mostro pra vocês ao vivo aqui, ó. Guardiola, a gente vai ver que ele é o novo treinador da Inglaterra. Pepe Guardiola, então, deixa o Campeonato Brasileiro depois de treinar Vasco e Corinthians. O Criciúma tá aqui como forma simbólica, já que no save anterior ali a gente fez ele no Criciúma. Mas a gente pode dizer que os críticos tinham razão. Como a gente tá tentando refutar mitos com o Futebol Manager, na realidade do Futebol Manager, os críticos tinham razão. Pepe Guardiola não conseguiu performar aqui dentro no Campeonato Brasileiro de uma forma satisfatória, não conseguiu ser campeão, não conseguiu levantar a Libertadores, apesar de chegar na final, ganhou só um Campeonato Paulista, e isso tudo pelo Corinthians. Pelo Vasco ele não conseguiu fazer praticamente nada, pelo Criciúma muito menos, acabou rebaixado. Então assim, Pepe Guardiola não treina no Brasil de acordo com a simulação do Futebol Manager. Para você que acompanhou a saga, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal, que daqui a pouco a gente vai começar uma saga muito legal. E eu não vou dar spoiler para vocês, mas vocês acompanhem aqui no canal, que vem muito conteúdo bom. Assistam a saga do Flamengo, assistam a saga do Real Madrid na Série B. Muito obrigado pelo carinho e até a próxima.